Olá, tudo bem? Este é o momento 7 minutos da obra pastoral de Santa Maria, deste dia 14 de agosto de 2020. Certa feita, Jesus ele estava sentado com uma multidão e ele proferiu várias palavras e ensinamentos que são conhecidos também como Sermão do Monte. Nesse Sermão do Monte, que está no livro de Mateus, ele falou sobre a questão do Pai Nosso, ele falou sobre a questão de muitas vezes nós julgarmos as outras pessoas, ele falou também o que é ser feliz, mas ele também falou, dentre os ensinamentos que ele traz ali, no final de Mateus capítulo 5, ele citou um texto do Código de Hammurabi, que diz assim: olho por olho, dente por dente. Muito bem. Quem foi Hammurabi? Hammurabi foi um rei da Babilônia que escreveu um código, na verdade são 282 leis, né, da antiga Babilônia, e esse rei chamado Hammurabi, ele então escreveu essas leis e elas foram registradas inclusive numa placa de pedra, né, num totem de pedra, para que as pessoas pudessem ler. Esse totem existe até hoje lá em Paris, no Museu do Louvre. E dentre essas leis havia essa então que dizia sobre o lex talionis, ou seja, a lei do idêntico, do tratar de forma igual. E aí Jesus cita esse código de leis que também estava nos escritos do Antigo Testamento. Em Êxodo, em Levíticos, nós também temos isso. Se alguém te prejudicasse, te ferisse, você poderia pagar com a mesma moeda, ou tanto com aquela pessoa, ou em relação, por exemplo, a alguém da sua família. Mas Jesus ele diz assim: olha, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Mas para vocês eu tenho algo diferente a dizer. Se alguém te ferir de um lado do rosto, mostra o outro lado também. Ou seja, não pague com a mesma moeda. Não use na mesma altura, apesar de repente, ser até o teu direito. E ele disse também ainda, se um soldado romano te obrigasse a carregar os seus apetrechos de guerra, a sua armadura ou a sua bolsa, por um trecho, um caminho, que era um direito, inclusive, do soldado romano em relação aos civis, Jesus diz assim, olha, carregue mais um pedaço. Ou seja, você não precisa sempre fazer tudo da mesma forma, da mesma moeda, pagar olho por olho, dente por dente. Essa lei muito antiga do Hammurabi, que é depois repetida lá em Êxodo, em Levíticos, e que é citada por Jesus, na verdade que tem quase 4.000 anos, ela é ainda muito atual. Não como lei na nossa sociedade, mas sim na prática. Quantas vezes nós levamos uma fechada no trânsito e você quer pagar com a mesma moeda? Quantas vezes, de repente, na sua família, alguém levanta a voz e você levanta também? Quantas vezes no nosso local de trabalho, nós com os nossos colegas, ou superiores ou inferiores, né, depende do cargo da pessoa, nós não tratamos as pessoas com respeito, com amor. Na verdade, a gente muitas vezes quer pagar com a mesma moeda, o olho por olho e o dente por dente. Ele é muito comum ainda hoje. E é interessante que Jesus aqui nos orienta a tratarmos de forma diferente. Nós até temos a via da justiça para procurar os nossos direitos. Sim, mas aqui Jesus fala da situação do dia a dia, da relação com as pessoas à nossa volta. E ele diz assim, olha, nós podemos pensar, agir e tratar de forma diferente. Isso poderia ser já de forma civil, mas na verdade Deus ele chama a nossa atenção também para que essa atitude provenha também e brote da nossa fé, do nosso íntimo, do nosso coração. E a gente poderia até dizer, imaginem só se Deus sempre tratasse cada um de nós no olho por olho, dente por dente. Certamente não seria muito bom, porque tantas e tantas vezes nós desrespeitamos a Deus e também
o nosso próximo que foi criado por Deus. Mas Deus, ele olhando para a nossa situação, ele também sempre nos convida a refletirmos sobre a nossa vida. E em arrependimento também buscar a sua orientação. E sabendo que ele, com o seu amor, com o seu perdão, não nos trata olho por olho, nem dente por dente. Ele nos trata com amor, com carinho, por meio de Jesus Cristo. Que nós também sempre possamos ser orientados pelo amor de Deus a seguir também na nossa vida, amando a Ele e também sempre vivendo da melhor forma possível, com toda a sabedoria, com amor e com perdão, na relação também com as pessoas que vivem à nossa volta. Que assim seja. Amém.